Nesse vídeo eu vou tentar responder uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, que é como ganhar dinheiro dormindo. Se você tem essa curiosidade, se você quer saber como isso é possível, me acompanha aí. Sejam bem-vindos ao canal Valoriza, eu sou o Enéas e a gente vai conversar um pouquinho sobre como ganhar dinheiro dormindo. Primeiro, essa frase pode gerar muito preconceito, né? Fala, pô, mas que coisa de gente folgada, ganhar dinheiro dormindo. Isso é coisa de quem não quer trabalhar, isso é coisa de vagabundo. Mas na verdade, isso não é coisa de gente folgada. Isso é uma necessidade. Se você quer sobreviver na sua velhice, você vai ter que aprender a ganhar dinheiro dormindo. Porque senão você vai ter que trabalhar até o dia que você morrer. Inclusive o Warren Buffett, grande guru aí, grande gênio dos investimentos, tem uma frase que diz exatamente isso. Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Para você ganhar dinheiro dormindo, só existe um jeito. Você precisa ganhar renda passiva. Esse é o nome daquela renda que a gente ganha sem trabalhar. A gente ganha sem fazer praticamente nada, ali é um dinheiro que entra mais ou menos sozinho. A gente chama de renda passiva porque justamente é diferente da sua renda ativa, que é aquela renda que você tem do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua empresa, enfim, daquilo que você faz para pagar as suas contas, né? As duas coisas são diferentes e a gente vai ver aqui algumas maneiras, algumas fontes de renda passiva que a gente pode ter. Existem várias, inclusive várias que são investimentos, a gente vai falar delas depois, mas eu quero começar com algumas que talvez sejam um pouco menos óbvias quando a gente pensa de renda passiva. Primeiro, é que você pode ganhar royalties de propriedade intelectual. Como assim? Você pode, por exemplo, escrever um livro. Enquanto seu livro é vendido, você ganha renda passiva. Você não está trabalhando para vender o livro, né? Pelo menos nesse caso aqui, você não estaria trabalhando, tá? Você simplesmente estaria ganhando os royalties. Ou, de repente, alguma música que você compôs e está lá no Spotify, por exemplo. Você está ganhando renda passiva, né? Um podcast que você gravou e que as pessoas vão assistindo. Enfim, você pode ter uma patente, você inventou alguma coisa e aí essa coisa continua te dando retorno, né? As empresas, as pessoas que querem usar aquilo têm que te pagar. Talvez aí produzir fotos e vídeos e colocar naquele Stock Photo ou no Shutterstock, né, que você coloca lá o seu portfólio, as pessoas usam as suas fotos e você ganha um pouquinho por isso. Isso são royalties, é uma forma de renda passiva muito interessante que não requer um investimento inicial, né? Geralmente as rendas passivas que a gente conhece, que a gente vai ver mais aqui ao final, a gente vai ver pelo menos as melhores, precisam de um investimento, precisam de capital. Essas não, você faz um bem, você produz alguma coisa e fica ganhando dinheiro daquela coisa ali por muitos e muitos anos, né? Eu poderia colocar aqui também os vídeos no YouTube, né? Como é que vocês acham que eu faço meus milhões, né? Claro que não é aqui, né, gente? Enfim, mas tem gente que realmente é muito bom nisso e consegue ter uma plateia enorme, os vídeos viralizam e tal, e ganha um bom dinheiro com isso, né? Então, de repente tem lá uma propaganda no vídeo, a pessoa vai ganhando, né, com relação àquilo. Vídeos no TikTok, que também monetizam, então o TikTok está entregando lá um vídeo seu, muito e tal, você consegue ganhar um dinheiro, pelo menos é isso que me foi informado, tá? Eu não sou muito TikTok, então eu não entendo muito, mas aqui no YouTube é assim, se o seu vídeo ele é muito assistido, você vai ganhando uma renda com aquilo ali. E sei lá, você pode fazer infoprodutos, como por exemplo, você faz lá um e-book e põe um e-book para vender, né? Faz um curso online na Hotmart, um manual de alguma coisa, e aí seu manual fica lá e vai sendo vendido e tal. Quem nunca comprou um manual online, né? Ou um curso online? E aí você vai ganhando lá uma renda passiva. Isso é diferente da renda ativa. Tem muita gente que fala assim, um blog é renda passiva. É mais ou menos, né, gente? Porque se você não ficar postando, o blog morre, né? Marketing afiliado, isso não é renda passiva também. A não ser que você deixe lá parado. Mas geralmente o cara que faz marketing afiliado, o cara vai ter que ficar sempre caçando, sempre postando, sempre conseguindo alguma coisa. Dropshipping também não é renda passiva, é renda ativa. Você está trabalhando, tá? Que nem desenvolver um aplicativo. Desenvolver um aplicativo é um trabalho, não é renda passiva. Então assim, a gente precisa deixar bem claro aqui. Renda passiva é aquilo que você ganha sem trabalhar. Você fez um negócio uma vez e depois o dinheiro só vai entrando, né? Claro, tem rendas que você precisa trabalhar mais, tem renda que você precisa trabalhar menos, mas a renda passiva a gente vai definir assim. E esses exemplos que eu dei aqui são exemplos de renda passiva que entra sem que você tenha que investir um grande dinheiro.
Mas isso não é nada fácil. Até pode parecer que, já que não tem que investir, então é mais fácil. Mas não é, né? Quão fácil é escrever um livro? Quão fácil é fazer uma música que faça sucesso? Quão fácil é ter um vídeo no YouTube que viraliza, né? Eu sei que não é nada fácil. Ou um e-book que fica vendendo sem você fazer nada. Ou, enfim, isso é difícil, né? Então, para a maioria das pessoas, o caminho mais simples é os investimentos. Pô, mas você precisa de muito dinheiro para gerar uma renda passiva significativa. Isso é verdade. Mas a maioria de nós também tem muito tempo. Então, você só vai aposentar daqui a muitos anos. Então, você tem muito tempo até criar, desenvolver essa renda passiva com investimento. Nem todos os investimentos geram renda passiva. Alguns vão retornar de outras formas, vão se valorizar simplesmente. Por exemplo, você compra um terreno ali num lugar estratégico. Você compra um terreno por 100 mil, dali a pouco o terreno vale 5 milhões. Ele não gerou nenhuma renda passiva, mas ele gerou retorno, né? Então nem todo investimento gera renda passiva, mas pode gerar. Você pode transformar o terreno no estacionamento, você pode transformar o terreno num condomínio de predinho, você pode, enfim, né? A maioria dos investimentos pode vir a gerar renda passiva. Um dos mais conhecidos, tradicional e que muita gente consegue se aposentar só com isso é aluguel de imóveis. Quando você tem imóveis para alugar, isso te retorna uma renda passiva e ela tem uma característica muito interessante que faz com que o investimento dê certo para a maioria das pessoas, mesmo que elas não entendam nada de finanças, que é o seguinte: o aluguel é rendimento real. Não é igual a renda fixa, que se você ganhar 1% ao mês na renda fixa, não é bem 1%, porque você tem que descontar a inflação. Você não pode tirar mais do que o rendimento real. No caso do aluguel dos imóveis, não é assim. Ele geralmente é rendimento real. Por quê? Porque ele mesmo vai se ajustando pela inflação com o passar dos anos e o principal, que é o imóvel, se valoriza também em linha com a inflação, em média, tá, gente? Tem época que valoriza mais, tem época que valoriza menos, tá? Mas, via de regra, o aluguel é rendimento real. Por isso ele é um pouquinho diferente da renda fixa. Mas é uma fonte de renda passiva muito interessante. Muito mesmo. Eu conheço mais gente que se aposentou com aluguel de imóveis do que com ações, por exemplo. Mas um segundo que a gente já está falando aqui é a renda fixa. A renda fixa é também fonte de renda passiva. Apesar de que a gente tem que ter um cuidado extremo aqui por causa dessa questão da inflação. Muitas vezes o cara acha que o que ele ganhou de renda fixa é renda, mas na verdade não funciona assim. A renda fixa, ela vai te retornar um percentual, mas se você ficar gastando todo esse percentual, seu dinheiro vai sumir. Cada vez vai ser menos dinheiro, né? Até nominalmente pode se manter, mas com o passar do tempo esse dinheiro vai comprar menos coisa. Então é muito importante ter atenção. O rendimento da renda fixa não é rendimento real, ele é rendimento, né, bruto. Você tem que ver certinho o que você está ganhando descontado da inflação. A gente tem também os fundos imobiliários, que muita gente gosta para renda passiva. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele é um ativo que ele não cresce muito. Pode ver que geralmente ele não cresce tanto no longo prazo, mas ele sempre paga um bom valor de rendimento. Ele paga lá uma boa renda passiva. O quanto ele rende vai depender muito da qualidade do FII, vai depender muito da especulação que tem em cima dele, e você não deve escolher fundo imobiliário baseado na renda que ele gera, tá? Porque o fato dele gerar uma renda maior, o fato dele ter um dividend yield maior, pode significar que ele realmente tem mais dividendo? Pode. Mas também pode significar que o preço dele está mais baixo porque ele é uma porcaria e o mercado não acredita nele. Então, muito cuidado escolher as coisas pelo dividend yield, tá, gente? A gente busca ter uma renda passiva no longo prazo. Hoje você não precisa se preocupar com isso, provavelmente. Você só vai precisar se preocupar com isso daqui a muitos e muitos anos. E isso nos leva às ações, que é um tipo de investimento que gera renda passiva, mas gera muita confusão, principalmente na cabeça do iniciante. Por quê? O iniciante acha que dividendo é vantagem, que a renda passiva gerada pelas ações é benefício, é dinheiro de graça, e ele quer ações que paguem mais dividendos. Acontece que o dividendo que as ações pagam, na verdade, não são vantagem coisa nenhuma. Uma ação que cresce e uma ação que paga dividendos podem ter um resultado igual. Inclusive, uma ação que cresce pode ter um resultado até maior, né? Porque ela vai fazendo juro composto em cima do resultado. Então, a mesma coisa que eu falei do FII. Cuidado para não escolher uma ação pelo dividend yield. É uma métrica que não serve para quase nada. Apesar disso, a maioria das ações vai pagar dividendo. Paga hoje ou vai pagar um dia. Porque chega uma hora que a empresa não tem mais o que fazer com o dinheiro, né? Ela vai ficar recomprando ações para sempre ou reinvestindo no próprio negócio para sempre. Às vezes não dá e ela vai começar a pagar dividendos. Então essa é uma excelente fonte de renda passiva, tá?
Especialmente porque, às vezes, você compra uma ação hoje e o dividend yield dela, o que ela paga de dividendo, é bem pouquinho. Bem pouquinho. Mas daqui a 10, 15 anos, o valor da ação pode ter se multiplicado muito, e aí mesmo esse dividend yield pouquinho vai representar um bom valor, porque a ação subiu de patamar, a empresa cresceu e subiu de valor. Então, pense nisso na hora de escolher uma ação. Cuidado para não cair na armadilha do dividend yield. A gente viu que o patrimônio da gente, nossos investimentos, gera dividendo, gera rendimento, ou seja, gera renda passiva, né? Aluguéis e tal. Agora veja, o que você vai ganhar é proporcional ao tamanho do seu patrimônio. Não adianta você querer tirar renda grande de patrimônio pequeno, como eu vejo por aí muitos influenciadores falando: eu consegui uma renda de 1.500 por mês com 100 mil reais. Tá, consegui um dividendo de 1,5%. Qual a chance disso ser seguro? Qual a chance disso não ter um risco desproporcional, né? Claro que isso tem um risco desproporcional, claro que isso não é seguro. Se você tenta sugar uma renda maior do que o patrimônio, uma proporcionalmente maior, a única coisa que você vai conseguir é fazer o seu patrimônio sumir. É fazer o seu patrimônio, né, ser vendido aos poucos até você não ter mais nada. Cuidado! Esse é o problema da caça aos dividendos. Você acaba acreditando que boa parte da sua renda pode ser gasta e, na verdade, não pode. Se os rendimentos estão altos demais para o seu patrimônio, é porque provavelmente você escolheu ativos mais arriscados, que pagam mais ou que estão simplesmente se desmontando, como a gente vê por aí. Cuidado para não cair na armadilha da caça aos dividendos. Não tenta extrair um rendimento alto demais de um patrimônio pequeno. Pelo contrário, procura crescer esse patrimônio, porque você vai conseguir tirar uma renda maior dele, porque ele, no futuro, vai ser muito maior. E vamos caminhar, então, para a nossa conclusão. Conseguir uma renda passiva não é nada fácil. É um processo longo e difícil, especialmente quando a gente fala de investimentos. É uma coisa que exige esforço, dedicação, disciplina e perseverança. Você vai ficar por muito tempo indo atrás aí de conseguir esse resultado. Mas hoje, a renda passiva não é um luxo, não é coisa de gente folgada. A renda passiva é uma necessidade. Ou você consegue ganhar dinheiro enquanto você está dormindo, ou você vai trabalhar até morrer. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre alguma dessas fontes de renda passiva que eu falei aqui nesse vídeo, né? Tem alguma que é a favorita de vocês? Ou alguma que vocês de repente não conhecem e querem saber um pouquinho mais? Comenta aqui porque a gente pode continuar essa conversa e aí eu posso fazer um próximo vídeo aí sobre esse assunto. No mais, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha isso para um amigo que pode aprender alguma coisa com esse vídeo. A gente volta semana que vem. Até lá!